Acho que agora vai. Pronto, beleza. Então, boa noite, pessoal, novamente. Iniciei aqui a gravação do nosso encontro síncrono de hoje, quinta-feira, dia 24 de março. A gente não teve encontro nas últimas 2 semanas. Enfim, estive doente, né, como vocês sabem, mas graças a Deus estou bem melhor. E aí vamos embora. Eu vou compartilhar aqui a tela do Ava, para a gente se situar onde a gente se encontra, tá? Eu estava revisando aqui o material agora antes da gente começar a aula. Eu adicionei mais algumas coisas e uns links também de uns vídeos, aí eu vou aproveitar e falar agora para vocês. Eu acredito que o nosso último encontro síncrono, que foi acho que no dia 3, né, na primeira semana de março, a gente estava conversando sobre os estilos de aprendizagem, que eu tinha colocado até uma atividade, eu estava até revisando também aqui, estilos de aprendizagem. Tá? A gente estava conversando sobre alguns teóricos, né, que falam sobre as diferentes formas de aprender, né, os diferentes estímulos de aprendizagem, e a gente compartilhou o material e no final da aula a gente conversou um pouco sobre ele. Aí eu passei até como atividade, eu vi, acho que até o Renan respondeu aqui, está até aqui presente, então, para os que ainda não escreveram, então, a atividade é simples, basta que você escolha um dos trabalhos, né? Aqui tem vários modelos que explicam as diferentes formas de aprendizagem, e aí você escolhe um desses tipos, tá? Um teórico, e aí você faz um pequeno resumo, tá? Não precisa ser algo muito longo, do ponto de vista mais de você conhecer o estilo, né? Se identificar também dentro do estilo de aprendizagem e fazer uma pequena resenha, algo simples, tá? Não precisa ser muito longo não, coisa de 10 linhas ou 15 linhas, só para a gente fazer aqui o registro no nosso fórum, tá? Sob prazo até o final da disciplina, como eu falei, todas as atividades elas podem ser postadas, tá? Aí mais aqui abaixo, a ideia é a gente também conversar um pouco sobre o papel do professor, tutor e aluno, tá? Nesse e-mail a gente conversar um pouco sobre políticas públicas. Aqui abaixo a gente tem sobre os fundamentos de avaliação educacional, que era o que eu estava dando uma revisada agora antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, tá? Chegou agora a Laura, tá? E aí eu adicionei aqui mais alguns materiais sobre fundamentação da avaliação educacional. Tudo bom, Laura? Boa noite. Boa noite. E eu adicionei aqui mais um link que é como avaliar os alunos à distância, que é uma live da Nova Escola. E em cima dela a gente já tinha aqui essa série que é séries Escolas Inovadoras também, que aí é outra sugestão muito boa de assistir, né? Na verdade é uma série, são vários documentários que apresentam várias escolas com diversas abordagens de ensino e aprendizagem. Acho que vale a pena também a gente olhar esse material com carinho, tá? Aí é o seguinte, para hoje de noite, a ideia é o seguinte, eu vou falar um pouquinho aqui rapidamente sobre papel do professor, tutor, aluno, e falar sobre a atividade do storytelling. A gente corre aqui para falar sobre fundamentos de avaliação educacional, beleza? Tranquilo? Aí é o seguinte, dentro do ensino, na modalidade de ensino à distância, é muito importante que a gente tenha o conhecimento sobre, deixa eu voltar aqui, clicar, ó, tem uns materiais aqui nessa pasta, sobre o papel do professor, o tutor e o aluno, tá? Eu vou abrir um aqui aleatório, deixa eu ver aqui qual eu gostaria de abrir. Deixa eu pegar esse segundo, que é o de Cátia Silva. Eu vou abrir aqui esse PDF e vou deixar ele compartilhado aqui na tela, enquanto eu vou falando um pouco. Eita, eu esqueci de pegar água. Daqui a pouco, se a minha voz falhar, eu corro ali e pego uma água, tá? Vamos lá. Pronto, vou deixar aqui compartilhado esse PDF. É pequenininho, só com 4 páginas, tá? Então, diferentemente de um ensino remoto, onde a gente está inserido no atual momento, né? Onde a gente tem uma transposição do que é, de fato, operacionado em uma sala de aula, né? No espaço físico, com os estudantes, professores e por aí vai, toda a infraestrutura. A gente tem essa transposição, então a gente não tem os diferentes tipos de papéis de pessoas envolvidas no ensino à distância.
Então, é importante a gente entender que, além, né, do professor e estudante, existe o papel do tutor, que vai fazer esse intermédio, esse auxílio dentro desse processo de ensino à distância, tá? Além disso, tem a própria infraestrutura tecnológica que precisa necessariamente ser adaptada para o ensino à distância, tá? Então, a gente tem o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é esse que eu estava com ele aberto, deixa eu voltar aqui rapidinho, que de uma certa maneira a gente já experimenta, né, já faz essa experiência de um ambiente virtual de aprendizagem, onde a gente tem uma série de recursos que a gente pode utilizar para fazer toda a gestão de uma unidade, de um componente curricular, tá? Então a gente... Oi, Matheus, tudo bom? Boa noite. Então, de uma certa maneira, a gente experimenta um pouquinho do que é um ensino à distância, só que a gente não tem o papel do tutor. A gente poderia fazer uma analogia utilizando o papel de um monitor, mas na realidade o monitor não é um tutor, né? O tutor, de fato, é um professor que é alocado junto àquela unidade curricular para fazer um acompanhamento junto com o professor da disciplina, né? Ou da unidade curricular que você está matriculado. Então, ele vai dar esse suporte. Quando houver, por exemplo, um encontro presencial, o professor estará lá ou não, junto com o tutor também. Mas, necessariamente, ao longo da semana, o tutor deve ter um conjunto de horas estabelecidas para fazer acompanhamento junto com os estudantes. Então, além da aula, né, que um professor pode lecionar junto com seus estudantes, o tutor ele vai ser responsável por fazer esse papel também de suporte no processo pedagógico de ensino-aprendizagem, tá? E é importante a gente entender que cada um desses personagens tem a sua importância e o seu papel. O estudante, no processo de ensino-aprendizagem, diferentemente do ensino presencial, ele precisa ter muito mais rigor, né, organização e planejamento na execução das atividades. E aí vocês já tiveram essa experiência de uma certa maneira exatamente no ensino remoto, onde a gente vê o quanto que é importante a organização e o gerenciamento do tempo. Eu acredito que seja um dos recursos mais críticos, além da internet, né, de a gente precisar de acesso, ter um dispositivo eletrônico para acessar a internet e ter acesso ao material, esse recurso é essencial, que é o gerenciamento do tempo. Porque se a gente não tem bem definido um conjunto de atividades ao longo da semana, a gente pode perder os prazos de entregas de atividades e, consequentemente, a gente acaba perdendo de fato, né, o desempenho e, consequentemente, até a unidade curricular que você está matriculado, certo? Além disso, perdão, gente, tem outro papel que não está aqui descrito, que é o que a gente chama de professor conteudista, que é um professor que vai ficar também junto com a comissão pedagógica, né, de uma equipe de educação à distância, que vai preparar um material específico para as mídias digitais, né? Então, não é puramente, por exemplo, eu abri agora um PDF. Então, é você, em cima do conteúdo que você precisa lecionar ao longo da disciplina, você precisa curar esse conteúdo e até produzir outros conteúdos em cima daquilo que necessariamente precisa ser disponibilizado para os estudantes. Então, por exemplo, talvez vocês possam ver em algum momento ao longo do curso, né, vagas que vão ter lá o cargo, né, de pretensão, professor conteudista, ou seja, aquele professor que vai ser responsável, que vai ter lá a sua especialidade naquela área de conhecimento para produzir conteúdo a ser utilizado através das plataformas digitais na modalidade de ensino à distância, tá? Então, vejam que é diferente de você chegar e preparar uma aula no ensino presencial e simplesmente replicar em um ensino à distância, né? Tem que ter todo esse cuidado, até porque para que um curso possa ser aprovado, né, na modalidade à distância, existe uma série de requisitos, assim como um curso presencial. E, diferentemente, você precisa levar em consideração esse conjunto de variáveis que estão envolvidas, tá? Que é desde a metodologia, o conteúdo que você vai disponibilizar, a forma como esse conteúdo vai ser disponibilizado, a forma como ele vai ser avaliado, para que a gente possa garantir que, ao término do período, né, daquela unidade curricular, o estudante possa alcançar o objetivo final, que é desenvolver competências relacionadas àquela área de conhecimento. Beleza, minha gente? Vocês estão me ouvindo? Esqueci de fazer esse breve lembrete, né? Se vocês estão me escutando bem. Sim. Escutando sim. Tranquilo? Show de bola.
Massa. Pronto, então esse foi o passeio, certo? Para a gente ter uma noção. Eu peço que vocês, quando puderem, deixa eu voltar aqui para a aba do AVA, tem um conjunto de materiais, certo? Aqui em cima, deixa eu voltar, opa, cadê? Aqui, aula 6, né? Papel, professor, tutor e aluno. Então tem um conjunto de materiais, fiquem à vontade. Não é necessariamente obrigatório, né? Você tem que ler tudo. Escolhe um aí que você tem interesse, faz uma leitura, até para tomar domínio e não ficar só no que eu estou falando aqui agora. Então, assim, aqui é mais um resumo, uma visão geral, né? Uma visão macro do que a gente precisa entender sobre o papel do professor, tutor e o aluno, beleza? Aí é o seguinte, deixa eu voltar aqui um nível para eu falar sobre essa atividade do storytelling. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui é o storytelling. Aqui em cima tem uma descrição sobre essa atividade, certo? E aqui embaixo, que é o fórum, vocês vão fazer uma postagem com essa atividade, certo? Deixa eu voltar aqui e explicar para vocês qual é a ideia. Alguém de vocês já fez alguma atividade utilizando essa abordagem de storytelling? Alguém já fez? A experiência que eu tive, que não foi nada muito desenvolvido, mas foi quando, como eu sou oriundo do curso de BSI, pessoal, acho que o senhor conhece meu caso, eu Sim. paguei uma cadeira, qual era? Acho que era até na grade antiga de BSI, que era a cadeira de, acho que era o processo de desenvolvimento de software, que a gente brincou um pouco com storytelling para fazer os case users lá e coisa e tal, depois montar Scrum, essas coisas. Mas não foi nada tão desenvolvido, porque era a nível de stick, né? Aquele esquema de Scrum que todo mundo conhece. Show, mas aí já teve um contato. Isso aqui é importante. Então, gente, assim, é uma das técnicas que muitas pessoas utilizam para fazer a apresentação, né? Para tentar, na realidade, o objetivo final é você se conectar à sua audiência, né? As pessoas com quem você vai conversar. Então, a contação de história é uma das técnicas mais antigas, na realidade, né? Onde a gente, quando é pequeno, a gente senta ao lado das pessoas que a gente gosta, a gente escuta conversas, né? Histórias para que a gente possa desenvolver habilidades. Então, é uma maneira muito forte de você criar uma conexão com as pessoas, tá? Então, fica a dica, é muito útil quando vocês forem fazer qualquer apresentação, vocês fazerem um mix aí de abordagens e utilizar a abordagem de storytelling, né? Que é você criar uma história, ou você cria uma história, ou você conta a sua história baseado naquilo que você vai apresentar. Isso dá confiabilidade, isso dá aproximação das pessoas que estão assistindo ali aquilo que você está compartilhando. E a ideia é o seguinte, é vocês aproveitarem esses papéis que eu acabei de falar, né? O aluno, professor e tutor, e você criar uma história que pode ser baseada em uma vivência sua, tá? Nesse ensino remoto, ou no atual momento que você está vivenciando, que pode ser uma coisa feliz ou não, tá? Então fica aberto para que você possa discorrer essa história e você escolhe um desses papéis. Ou você pode, né, vestir aí a camisa ou colocar o boné, como alguns gostam de utilizar. Tem até uma dinâmica de utilização de boné, né? Então você coloca um boné de um papel, que pode ser o aluno, o professor, o tutor, onde você vai contar uma história relacionada ao ensino remoto, certo? Como eu falei, qualquer coisa. Ah, mas talvez eu não tenha uma experiência. Então você pode criar uma abordagem fictícia que envolva aí uma história onde você vai contar, aí aqui tem uma breve explicação para ajudar também, ó, onde você vai contar a história de alguém, né, que é esse personagem, e você vai criar essa relação desse personagem com essa história, e que envolva a educação à distância, né, o ensino remoto, o ensino híbrido, que pode ser aluno, professor ou tutor, tá? Você pode, se quiser, deixa eu voltar para cá para a tela de vocês. Como o Ítalo falou, vocês podem utilizar também figurinhas também. Existem algumas páginas que você pode construir uma, um cardzinho, né, uma animação ou alguma imagem estática de uma contação de história de forma gratuita. Você pode gerar essa imagem e colar aqui no nosso fórum também. Tá? Então é algo curto. Se você quiser pensar, Júlia, então quantos cards eu posso criar de uma história? Veja, para não dar muito trabalho, porque a ideia na realidade é vocês criarem só esse exercício de criar uma contação de história com início, meio e fim, vocês podem colocar 8 cards, né, ou 6 cards,
ou 10 cards também, se quiser fazer um teto máximo de uma contação de história, até porque cada cartãozinho é bem rápido, né? É uma cena daquela história que você vai contar. Então, uma sugestão é você escrever a história, né? Aqui tem um exemplo também, ó, você pode fazer em 3 atos, né? Início, meio e fim, ou apresentação do personagem, um elemento provocador ao personagem, o meio, o personagem encontra a dificuldade na jornada, e o fim, ele deixa uma mensagem para a sua audiência, né? Uma lição do que ele aprendeu. Então, vocês podem utilizar a imaginação, a criatividade de vocês para criar esse rápido, né, uma rápida contação de história, que pode ser com card ou pode ser um texto também. Ah, Juliana, eu não me sinto à vontade para utilizar essa ferramenta para criar esse card, né, de um personagem, eu vou criar um texto e descrever essa história. Tudo bem, não tem problema nenhum, beleza? Então, essa é uma atividade que vocês podem criar aqui e verificar na aula 7, e vocês fazem aqui a postagem, deixa eu descer aqui embaixo novamente, que é essa, opa, cadê? Storytelling. Tá aqui, ó, Storytelling, esse fórumzinho aqui, tá? Na realidade, pelo que eu já estou vendo, eu estou antecipando a atividade do storyboard, mas beleza, tá? Não tem mistério, não. Fechei a janela errada, perdão, gente. Então, vocês podem usar a técnica das figurinhas sem nenhum problema, tá? Deixa eu voltar aqui para baixo, se compartilhar. Alguma dúvida, minha gente, sobre essa proposição? Tranquilo? Chegou aqui a tela. Alguma dúvida? Ok mesmo? Ok, pessoal. Beleza, show. Tranquilo. Pronto, gente, aí é o seguinte, aí agora a gente vai dar um salto, deixa eu voltar aqui, a gente vai conversar um pouco sobre, cadê aqui, fundamentos de avaliação educacional, tá? Então, começa aqui antes, tá? Tem essa pasta aqui na aula 8, onde a gente tem um conjunto de materiais também. A gente pode desenvolver isso até na próxima semana com mais calma, fazer uma leitura pontual e fazer uma discussão sobre cada um deles, tá? Que cada um pegar. Mas a ideia é o seguinte, que eu vou pedir para vocês agora para a gente começar a sair da inércia, tá? Existem vários tipos de avaliação escolar ou acadêmica ou educacional, tá? E para cada um tipo de avaliação existe uma forma de você fazer a verificação desse conteúdo. Quando a gente fala em avaliação educacional, então esse é um tema muito sensível, porque isso envolve muitos gatilhos mentais, pelo que a gente já vivenciou no ensino médio, no ensino fundamental. E quando a gente chega na universidade, existem alguns comportamentos que se repetem também, baseado nas experiências que esses professores e professoras tiveram também na sua vivência, e acabam repetindo esse comportamento, essa cultura de avaliação, que muitas vezes é num viés muito punitivo, tá? Eu tenho uma visão particular, né, logicamente particular minha, sobre a minha experiência de vida com o sistema avaliativo, e diferentemente de outras abordagens, eu prefiro utilizar uma abordagem que ela vai sendo construída ao longo do período da unidade curricular, né? Eu não vou dizer o nome para que vocês possam, né, nessa rápida pesquisa, nesse intervalo de tempo que a gente tem aí de 30 minutos, a gente fazer essa busca. Então, vou pedir que vocês, né, nesse intervalo aí, vamos colocar uns 10 minutinhos, por favor, façam uma busca. Eu não vou dar para não dar spoiler. Pode ser no Google, pode ser no Scoola, em qualquer ambiente de busca acadêmica que vocês preferirem. A palavra-chave é avaliação escolar ou avaliação acadêmica ou avaliação de aprendizagem. Quais são os tipos e as formas que a gente pode utilizar, seja no formato presencial, aí agora eu já estou engrossando mais um pouquinho o caldo. Quais são as formas que a gente tem de verificação de conhecimento, tá? Aí vamos fazer essa busca, 10 minutinhos, são 8h33, a gente segura aí 10 minutinhos, quando for 10h43 a gente discute um pouquinho sobre o que vocês conseguiram encontrar e, consequentemente, a gente compartilha essas informações baseadas nas experiências de cada um, tá bom? Pode ser assim?
Professor, avaliação escolar no ensino acadêmico, só isso. Pode, porque assim, porque quando você for fazer a busca, pode ser que apareça avaliação em um nível escolar de educação básica. Então, pode ser em qualquer nível, tá? Pode ser do nível básico ao nível superior. Foi nesse sentido que eu quis colocar, tá? Ah, tá certo. Tranquilo? Eita, perdão. Enquanto isso, eu vou pegar uma água, tá? E volto. Voltei, pessoal, mas fiquem tranquilos aí. Acho que entrou agora. Quem foi, meu Deus, que entrou agora?
Oi, pessoal. Podemos então começar? Oi, André, tudo bom? A gente conversou um pouco antes, André, sobre o papel do professor, tutor e aluno. Eu expliquei um pouquinho sobre a atividade do storytelling. E agora, no final, a gente conversou sobre o sistema avaliativo de maneira bem rápida. Eu pedi para o pessoal fazer uma pesquisa rápida mesmo no Google, só para a gente identificar os principais tipos de avaliação escolar ou de verificação de aprendizagem, seja no presencial, seja no ensino à distância. Boa noite. Tá certo, tá certo. Obrigado, Carlos. Tranquilo. A ideia é que a gente compartilhe agora, tá? Uhum. Essa breve pesquisa. Vamos lá, gente, para a gente compartilhar a ideia que vocês conseguiram encontrar. Então, professor, eu procurei no Google Acadêmico e daí eu achei um livro que falava sobre esse tipo de avaliação. E daí ele enumera algumas, como o exame aberto, o trabalho durante o curso, perguntas abertas de resposta curtas, projetos, dissertações, teses, provas objetivas de múltiplas escolhas, práticas, exercícios de simulação e exames orais de discussões de grupo. Ótimo, muito bom. Nesse material que você encontrou, Laura, ele fala algo sobre os tipos, por exemplo, avaliação diagnóstica, formativa. Tem algum desses termos surgiram no material? Tinha sim, mas está algumas páginas mais em cima. Mas Mais em eu vi cima, falando né? sobre. Massa. Deixa eu segurar um pouquinho então, quero ouvir mais. Renan, o Ítalo, o Matheus, até você também, André, baseado no que você já, de repente, experimentou, né? De avaliações. Achei algo sobre as funções da avaliação. A função diagnóstica, que é para direcionar o trabalho do professor e o que está sendo estudado no momento. Formativa ou processual, que tenta corrigir possíveis falhas e verificar o feedback dos alunos. E a função somativa, que é classificatória e é uma avaliação final que classifica os alunos entre aprovados e não aprovados. Ótimo. Tem alguma dessas avaliações que vocês leram rapidamente agora, que vocês já vivenciaram, né? Já agora na universidade ou antes da universidade? Todas elas, praticamente. Todas elas. Tem alguma coisa específica assim, Laura, que você verifica como, tipo, de fato, e com esse tipo de avaliação eu consigo identificar onde eu preciso melhorar e onde são os meus pontos fortes? Ou tem alguma delas assim que você já sente que, tipo, não, esse tipo de avaliação ele não é compatível com a forma como eu aprendo? Então, na época de escola, ensino médio, eu aprendi muito com a apresentação do seminário. Eu aprendi muito mesmo, assim, questões de orais e de realmente aprender sobre o conteúdo, porque eu pesquisava muito para poder apresentar. Na universidade é muito com projetos. Eu sinto que eu aprendo por meio de projetos, porque quando eu estou fazendo o projeto, na prática eu vejo onde eu preciso melhorar e o que está faltando ainda para ir buscar. É o que não me encanta muito, que eu vejo que não me agrega, é realmente prova no papel aberta, seja de múltipla escolha, é esse formato. Até o formato que mais me apavora. Eu não gosto dele e eu sinto que não me acrescenta. É a somativa, né? É, Ele é o tipo de avaliação que a gente cresce dentro da escola, né, e vivencia boa parte da nossa, né, vida escolar com esse tipo de... Na realidade, a gente entra na universidade através de uma avaliação somativa, né? Então, assim, é muito duro esse tipo de verificação de aprendizagem, porque ele te coloca ali em uma situação onde você não pode errar, né? E ele é colocado de maneira para que a gente erre, né, na realidade. As próprias questões são construídas para que a gente possa, de uma certa maneira, cair em alguma cilada, né, na construção de uma frase, ela é colocada para que a gente possa escorregar e errar, né? E na realidade é o contrário, né? Um processo de avaliação, ele precisa ser construído de uma maneira que a gente possa aprender com aquilo que a gente está fazendo. Logicamente que cada tipo de avaliação pode ser utilizado em um dado momento, né?
a gente também não pode, de uma certa maneira, colocar ela como o tipo de avaliação a não ser utilizada em hipótese alguma. Eu acho que a gente pode utilizar em um dado momento, mas não sendo protagonista no processo de aprendizagem, né, de verificação de aprendizagem, porque você coloca um risco muito alto nesse processo de construção do conhecimento do estudante. Então, quem nunca passou, né, por um processo de criticidade, né, onde a gente envolve ali emoções em uma avaliação e você pode criar certos bloqueios, né, como você bem colocou aí, Laura, na sua experiência, que você compartilhou com a gente. Então, eu tive as minhas experiências também, vocês tiveram e terão outras a mais, mas o importante é que a gente, nesse momento, né, na noite de hoje, é que a gente entenda que existem essas diferentes formas e que a gente pode, de uma certa maneira, planejar o nosso conteúdo educacional para aquele tipo de conteúdo a gente utilizar uma determinada forma de avaliar, porque o importante, né, no final de tudo, não é você punir ou premiar alguém, né? É você celebrar um conhecimento que foi desenvolvido ao longo de um tempo junto com aquela turma. Acho que eu falei demais. Deixa eu ver se eu escuto o Ítalo e depois eu escuto o André e o Matheus, né? Sou eu? Fica à vontade. Tá. O que eu vi, professor, o senhor até basicamente até já adiantou metade do que eu vi da pesquisa em ponto de bala que eu fiz aqui, referente aos tipos de avaliação acadêmica. Basicamente são 4, né? Diagnóstica, somativa, informativa e é isso. É basicamente essas que eu vi. E basicamente eu vi, elas são meio que, os próprios termos meio que são autoexplicativos. Diagnóstica, aquela coisa clássica que quando os professores se valem do recurso é perguntar, no caso de ensino superior, o que você viu, deixou de ver, teste básico, responda isso aqui de forma É a cara de sincera. cursinho de inglês, né? Para fazer nivelamento, né? Bem isso. A formativa é aquela mais tradicional no sentido. A formativa e a somativa são um pouco parecidas, a depender de como se faz. Mas a formativa tem aquela cara de avaliação granular, aquela história de fazer várias avaliações ao longo do curso para verificar se você aprendeu com suficiência, conteúdo, refazer. E a somativa é a mais simples, a mais tradicional, acho que é bem autoexplicativa. A gente já conhece. Basicamente isso que eu vi. Show. Tem alguma coisa assim que você vivenciou, Ítalo, que você disse, caramba, velho, isso aqui eu jamais quero levar para minha vida em um processo avaliativo? Poxa, o que eu sinto falta. Eu não sou contra avaliações, por exemplo, somativas. Eu acho isso necessário, porque ao mesmo tempo que eu entendo que eu incorporo um pouco, não concordo em 100%, mas eu concordo um pouco com essas pedagogias mais modernas e tal, de que a gente tem que não catedrar o aluno, mas sim empurrar ele, mas ao mesmo tempo eu entendo que a gente tem que, de alguma forma, garantir a base. E aquele ensino tradicional, muitas vezes, é estritamente necessário para a gente dar aquela base, principalmente naquelas séries iniciaisinhas, os pequenos, até ensino fundamental 1 da vida. E aí a gente se pega usando avaliações somativas, no caso, para justamente saber o que o menino aprendeu ou não. Acho que, de forma geral, é isso, né? Mas alguma coisa que eu não queira levar acho que é a estrutura curricular hoje, principalmente no ensino médio. Honestamente, muita coisa ali a gente levou, mas eu não lembro, honestamente. Aulas de química que eu digo. O professor era legal, mas não curto, não. Tranquilo. Ótimo. Se André e Matheus puderem compartilhar algo. Eu posso falar. A minha pesquisa aqui foi muito rápida, eu fui no sentido assim de tentar trazer alguma novidade, porque num projeto de PIBIC que eu participei,
usei como base teórica um cara chamado Zabala, que ele propõe uma sequência didática que vai constituir de uma avaliação diagnóstica, seguida do conteúdo, usando a metodologia que for, e, por fim, uma última avaliação e que essas duas avaliações sejam comparadas. Então, acho assim que eu acho mais interessante quando o processo de aprendizagem é avaliado pela evolução e não só pelo final, assim, só aonde o aluno chegou, mas de onde ele veio também é mais importante, porque às vezes alunos podem chegar no mesmo final, mas terem tido caminhos diferentes, né, caminhos mais longos, dependendo. E aí, por isso que eu acho interessante também as avaliações que alguns professores adotaram durante o ensino remoto, que é aquela avaliação semanal, várias atividades pequenas, e aí que a gente, como aluno também, consiga perceber a evolução do assunto junto com a nossa evolução do entendimento ali e trazer mais dúvidas sempre. Ótimo, muito bom, muito bom. Muito bom, André. Se o Matheus quiser compartilhar também algo. Opa, professor, tá me escutando? Ótimo, perfeito. Bom, então, basicamente o que eu encontrei foi o que os outros também encontraram, mas teve um termo que me chamou a atenção, que foi, não sei se está certo, mas eu vi aqui que é avaliação ipsativa, alguma coisa assim, que se refere basicamente acho que seria uma segunda chance. Então, digamos que trazendo isso para o contexto da rural, a nossa primeira chance seria a primeira e a segunda VA, e teríamos a chance de demonstrar que aprendemos com o nosso erro na terceira VA. Então, é aquela coisa que nem sempre temos uma segunda chance de mostrar que aprendemos um determinado conteúdo, e é por isso que eu achei interessante isso, que a frase basicamente se diz: aprendemos com nossos erros, mas nem sempre temos como mostrar isso. Então, trazendo para essa questão da rural, acho isso bastante interessante, porque na terceira VA a gente tem como provar ou mostrar uma certa evolução sobre um determinado conteúdo. Boa reflexão, Matheus. Não tinha parado para pensar, para fazer essa relação, né, que você colocou aí que a gente tem, né, de segunda chamada, a figura da segunda chamada ou a figura da terceira VA, como de fato, né, como uma maneira de você validar o conhecimento que você adquiriu, né, já que a gente, enquanto instituição de ensino, a gente tem esse formato, né, de 3 avaliações, necessariamente você tem que fazer 2 para que você possa atingir uma média, né. Só que aí, enfim, dentro de cada unidade curricular, cada docente tem a liberdade de desenhar como esse formato vai ser construído da nota, né, da composição da nota dentro do período letivo. Muito bom. Ver como é legal, né? Cada uma trouxe aí um recorte baseado na sua leitura e na sua interpretação. E a ideia é essa, assim, a gente poder conversar um pouco, né, sobre... A gente iniciou um pouquinho lá atrás, né, sobre o papel do professor, tutor e aluno, né, a diferenciação do formato de ensino presencial para o ensino à distância, e aí a gente vem para conversar sobre o formato, o processo ou o formato de avaliação, né? Então, avaliar, a gente poderia ficar conversando só sobre avaliação. Achei legal a citação de André. André, eu já fiz aqui uma rápida pesquisa no Google, encontrei um material do autor que você citou, né? Do Zabala, né? Acho interessante aqui. E aí, dentro de um texto, tem uma citação de outro autor, que acho que a pronúncia é Heidt, que ele diz o seguinte, né? Avaliar é julgar ou fazer a apreciação de alguém ou alguma coisa tendo como base uma escala de valores, né? Ou interpretação de dados quantitativos e qualitativos para obter um parecer ou julgamento de valor, tendo por base padrões e critérios, né? Então, assim,
se a gente for colocar num plano cartesiano, né? Então a gente tem variáveis, critérios que a gente precisa identificar, seja qualitativo ou quantitativo, para a gente fazer esse mapa do quanto que aquela pessoa conseguiu avançar, né? Mas aí teve uma fala muito importante que cada um também se repetiu, que é você entender todo esse processo, né? Toda essa construção. E aí só me lembra do que a gente começou também falando na aula sobre a técnica do storytelling, né? Que é essa história que você vai contar ao longo do semestre. Acho que isso é que é importante, né? Não é puramente você observar se a saída é 0 ou 1, né? Se a gente pensar em um sistema binário, né? Então a gente tem uma máquina onde a gente precisa de um estímulo, que é uma entrada, esse estímulo ele vai ser processado, a gente tem uma saída, né, que é o princípio do computador e o princípio, né, quando a gente processa informações, analisa, visualiza, observa e coloca as nossas impressões. A gente está sempre nesse processo, né, de observação, assimilação, processamento e interpretação daquilo que a gente observa. E dentro do processo de avaliação, a gente precisa ter esse olhar mais amplo, né, uma visão macro de todo esse processo de chegada, desenvolvimento e saída do conhecimento que é adquirido ao longo do tempo, né? Mas que de fato, né? Como também acho que o Ítalo ou o Renan colocaram, tem um dado momento que a gente pode utilizar uma avaliação somativa. Então, assim, o importante, no final de tudo, é a gente diversificar as formas de verificação de aprendizagem, né? Para que a gente possa construir ao longo dessa história, né, dessa contação de história, o desenvolvimento de fato daquele conhecimento que a gente quer desenvolver, né? Essas capacidades, na realidade, habilidades que a gente quer desenvolver ao longo do período de cada unidade curricular. Beleza, minha gente? Ó, o tempo voa, é impressionante quando a gente entra para a gente começar a conversar aqui na nossa aula. São 9h01, tá? Agradeço demais vocês estarem aqui. Peço desculpas, não tem como correr, né? Quando o corpo pede para a gente parar. Então, nessas 2 semanas que a gente não teve juntos aqui, mas a gente vai, ao longo de cada semana, se encontrando aqui e desenvolvendo os nossos conhecimentos, tá? Tranquilo. Obrigado mais uma vez. Se alguém tiver alguma demanda, alguma dúvida, eu posso ficar aqui mais alguns minutinhos para ter alguma dúvida. Caso contrário, pode mandar mensagem, tá no e-mail da coordenação. Estou à disposição já enfim, para solucionar qualquer demanda que vocês precisarem, tiver ao meu alcance. Beleza? Eu vou interromper aqui a gravação. Podem falar.